Olá, queridos irmãos e irmãs! Você já deve ter lido aquele texto lá em Josué que fala que o sol parou quase um dia inteiro. Você sabia que nesse texto existe um erro científico? E como que nós podemos explicar esse erro sendo registrado ali na Bíblia Sagrada? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos analisar esse texto detalhadamente e entender por que a Bíblia tem um erro científico registrado nela e como entender essa questão. Então vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender com profundidade mais esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: no livro de Josué encontramos um fato que me intrigou. Foi quando a Bíblia narra que o sol e a lua pararam no céu para que Israel derrotasse os seus inimigos. A minha dúvida é que, analisando essa passagem, nós encontramos um erro, já que não é o sol que se movimenta no sistema solar, mas sim o planeta que gira em torno dele mesmo e do Sol. Como isso pode ser explicado? Seria algum erro na Bíblia? Erro de tradução, por exemplo? Muito obrigado, querido irmão. A sua dúvida é bastante profunda e interessante e vai nos ajudar a entender um pouquinho de como que a Bíblia descreve as questões da natureza. E você que me assiste agora também tem esse mesmo espaço para deixar a sua pergunta, como o nosso irmão aqui deixou. Aqui nos comentários desse vídeo, tudo está aberto ali para que você deixe a sua pergunta, dúvida, comentário e ele pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então desde já, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Isso não te custa nada, é só você colocar o dedinho no joinha e nos abençoar. Então na tela aqui uma imagem para a gente começar a explicação. Vamos entender primeiro a pergunta do nosso irmão aqui, leitor do nosso canal, do nosso site. Olha só, a Bíblia narra que o sol parou no céu. E a gente sabe, quando a gente estuda lá ciências, né, geografia e tudo mais, que na verdade o sol ele sempre esteve parado. O que se movimenta em torno do sol é a própria Terra. E a Terra também se movimenta em torno dela mesma. Então, segundo o nosso leitor aqui, a Bíblia tem um erro, porque ela está falando que o Sol parou como se ele se movimentasse. Vamos entender isso? Texto na tela. Josué capítulo 10, versículo 12 diz o seguinte: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, olha só, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E olha só que interessante o próximo versículo. E o sol se deteve. Olha que interessante. Ele diz aqui que o sol parou. E a lua também parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então, a Bíblia vai dizer que o sol parou lá no céu e ficou o dia inteiro ali, prolongando então a luz do dia para que Israel vencesse os seus inimigos. Queridos, primeiro eu vou colocar para você aqui duas interpretações que são as mais aceitas para esse acontecimento do sol parar no céu, ok? E depois que eu te mostrar essas duas interpretações, eu vou te explicar por que a Bíblia diz que o sol parou no céu, ok? Então peço a você um pouquinho de paciência, né? Deguste com muito carinho o estudo para que o seu crescimento seja maior e a profundidade da sua compreensão também. Então vamos começar aqui. A primeira interpretação que muitos colocam é que o sol não parou, como diz o texto ali. A ideia seria que houve um tipo de alívio do calor do dia. Vou te explicar isso em detalhes, mas antes, esse é o momento que você se inscreve aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, dá uma olhadinha aí se você está inscrito ou inscrita no canal. Se ainda não está, inscreva-se e nos ajude a alcançar a grande meta de 500 mil inscritos para a honra e glória do Senhor Jesus. Em troca, eu vou trazer para você estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas, com muita profundidade, com Bíblia na tela, diretamente ao ponto para que o seu crescimento seja grandioso. Combinado? Vamos lá então entender esse ponto de vista. Alguns pensam que o que Josué buscou foi uma sombra. Ou seja, que Deus de alguma forma os protegesse do brilho forte do sol e assim com uma temperatura mais amena,
eles teriam mais energia para a batalha. Isso poderia ser feito diante dessa interpretação com uma nuvem, por exemplo, a semelhança daquela nuvem que protegeu o povo de Israel do sol forte lá na caminhada no deserto, lá como nós vemos no livro de Êxodo narrado para a gente. Então, esses que acreditam nessa interpretação afirmam que a palavra traduzida para o português, que está lá, deteve, lá em Josué 10:13, no hebraico é algo como imad, acho que é assim que pronuncia, que significa algo como fique quieto, silencioso ou parado e então descanse. Então, essa seria a palavra que Josué teria dado ali ao sol. Então Deus estaria aqui dando a eles alívio da ação costumeira do sol, ou seja, trazendo ali uma temperatura mais amena e maior possibilidade para eles vencerem a batalha. Será que essa interpretação é correta? Olha só, na minha opinião, não é. Eu não gosto dessa interpretação. Eu vou te explicar mais à frente que ela parece ir contra o próprio texto, mas ela existe. Você vai encontrar em algumas bíblias de estudo esse posicionamento. Então eu quis mostrar para você aqui em termos de curiosidade. Mas o segundo posicionamento é aquele que eu acredito que está correto biblicamente, que é o sol realmente parou. E eu coloquei aqui parou entre aspas, porque depois eu vou explicar por que a Bíblia diz que o sol parou no céu, ok? Sendo que o sol já está parado, é a terra que se movimenta. Mas nessa interpretação, então, o sol realmente parou, dando mais luz do dia para que a luta acontecesse e fosse finalizada. Nós sabemos que nas guerras a noite representava sempre um grande desafio e geralmente os exércitos tinham que parar meio que a guerra ali, porque a noite não tinha muita condição de continuarem a batalha. Era um campo complicado. Vamos entender isso? Antes, um recadinho para você. Dá uma olhadinha aqui na tela. Aqui é por dentro do meu curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Sim, nós temos um curso aqui no canal que vai explicar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, começando lá em Gênesis 1, em videoaulas. Olha que interessante, aqui nós temos organizadinho, olha, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E eu vou ser o professor, eu quero te convocar a conhecer esse curso. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link para que você vá até a minha página e vá entender como que funciona. Faz sentido isso para você? Ter um professor para te ajudar a responder dúvidas lá no Zap? Então venha fazer parte. É muito barato, é muito acessível e faz sentido para aqueles que querem realmente crescer no conhecimento da palavra. Olha só, vamos entender então essa interpretação. Essa interpretação então vai dizer que Deus realmente prolongou o dia para que Josué terminasse essa batalha. Isso implicaria, no entanto, em aumentar o número de horas de um dia, não é verdade? O que teria causado muitos impactos de uma forma global. E você sabia que, inclusive, alguns pensam que esse acontecimento de Josué gerou o que chamamos de ano bissexto? Ou seja, aquele ano que tem um dia a mais lá no mês de fevereiro? Será que isso é verdade? Nós não sabemos de fato, mas Deus também poderia consertar tudo assim que o milagre terminasse de acontecer, assim que ele desse a vitória para o povo de Israel. Então isso não seria um problema. Então nessa interpretação, argumentam que para Deus não existem impossíveis, e é um fato, Deus pode fazer isso. E que esse verso de Josué 10:13 indicaria então claramente que houve essa parada do sol. Vamos relembrar o texto? Olha só. O texto diz então lá em Josué 10:13 que o sol se deteve e a lua parou até que os inimigos foram vencidos. E aí diz o texto lá no finalzinho que o sol, pois, se deteve no meio do céu. Então observe que essa segunda interpretação ela é mais coerente, porque de fato o texto vai dizer que o sol ficou ali parado. Ou seja, ele não se colocava, ele não terminava o dia, ele não se apressou a pôr-se, diz o texto, quase um dia inteiro. Então a segunda interpretação é mais coerente com todo o contexto aqui que nós estamos analisando. Mas vamos pensar agora, por que o autor diz que o sol parou? Ou seja, se deteve, se é a Terra, como nós sabemos, que se movimenta em torno do Sol, então isso seria um erro ali na narrativa bíblica? Vamos entender então agora a perspectiva do escritor bíblico. Por que ele escreve dessa forma? Olha só, considerando então que a segunda explicação fosse a correta, né, essa que nós acabamos de analisar, que realmente o Sol parou ali, né, trazendo um dia maior, e nós tivéssemos nesse texto a descrição de Deus parando realmente o sol e estendendo a luz do dia
por mais horas, nós devemos observar o seguinte, que nós temos que compreender que a narrativa não tem o objetivo de trabalhar a parte científica dos movimentos dos astros. Sim, quando nós temos lá a descrição que Josué orou e o sol parou, ali nós não temos um tratado científico querendo explicar como que funcionam os movimentos da Terra, né, ali dentro do sistema solar. Até porque, irmãos, nessa época ainda não se entendia dessas questões plenamente como nós entendemos hoje, claro, né? O objetivo então da narrativa é descrever o fato ocorrido, preste bem atenção nisso, da perspectiva de quem estava observando, ou seja, Josué ali olhando para o céu e vendo que o sol não estava se pondo, da perspectiva dele é como se o sol estivesse parado realmente no céu. E nesse sentido, considerando então essa segunda hipótese do sol e a lua terem parado aqui entre aspas no céu, isso seria exatamente o que uma pessoa estaria vendo aqui da Terra, ok? É o ponto de vista de quem está observando. Ele descreve com base naquilo que ele está vendo, porque ele não está escrevendo um tratado de ciências, isso é muito importante. Quando olhamos o Sol, por exemplo, aqui da Terra, você mesmo, se for de dia que você está vendo esse vídeo, você pode sair aí fora, né, olhar para fora e ver o Sol. Diga para mim, a impressão não é que o Sol é que está se movimentando lá no céu? Então, na nossa perspectiva de observadores, é isso que nós estamos vendo. A narrativa feita, então, dessa forma, não é um erro, até porque expressões como essa são comuns e são usadas até mesmo em nossos tempos, que nós temos um avanço científico grande. Quando nós dizemos, por exemplo, que o Sol vai se pôr, também estamos dizendo algo na base da perspectiva da observação. Não é assim que nós estamos falando? Olha, nós vamos ver o pôr do sol. Mas, na verdade, se a gente olhar cientificamente, o sol não está se movimentando. Não é, né, cientificamente correto dizer pôr do sol. O correto a se dizer seria que a Terra está em seu movimento de rotação e a luz do sol vai deixando de incidir naquele local em que nós estamos. Então ele vai ficando escuro, vai ficando noite. Assim, queridos, a Bíblia não está errada, mas correta em sua descrição, pois ela é feita da perspectiva da observação do autor. Ou seja, Josué estava ali juntamente com os israelitas, e quando ele olhava para o céu e quando ele orou, o sol de fato parecia que estava parado no céu, até que Deus ordenou que tudo voltasse ao normal. Não era então um tratado científico, mas da perspectiva do observador, a descrição foi feita como nós vemos dentro do texto da Bíblia Sagrada. Espero que você tenha gostado dessa explicação. Então, sempre que você lê eventos da natureza serem descritos na Bíblia, preste bem atenção que eles são feitos da perspectiva daquele que está observando e não científica. A Bíblia não é um livro de ciências com o objetivo de descrever esse tipo de detalhamento. Deixo mais alguns vídeos aqui para você. Cresça no conhecimento. Vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.